Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sabe aquela história que exige muita atenção das pessoas para que elas compreendam, entendam? Então eu vou pedir a você com muito respeito e carinho que mais do que nunca você fique muito atenta aos detalhes dessa história, aos mínimos detalhes, porque ela realmente é uma história que mexe com a gente. Linda, linda, linda ao extremo. Poliana. Ô, Poliana, eu tô aqui com a sua missiva. A sua carta. Eu tô aqui com o texto em mãos. E eu pretendo apresentar a partir de agora. Porque a sua história já começou. Meu amigo Paulinho Boa Pessoa, eu ainda tenho lembrança vivíssima de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei. Eu era uma menina. Eu ajudava minha avó naquela luta. Quando hoje eu digo com toda a sua realeza, tem gente que me pergunta: Poliana, você não tem medo de caranguejo, não? Eu dou risada, como resposta dou risada, porque não me era dado o direito de sentir nenhum medo de caranguejo. O caranguejo fazia parte da rotina da minha vida, de nossas vidas. Era assim que a minha avó Neuci e eu, nós enfurnávamos pelas manhãs atrás das covas onde os caranguejos sonhavam. Do braço da vovó, enfiado até o ombro no berço da terra mole, os dedos procurando as carapaças com aquela destreza das infinitas repetições. Não custava muito e ela puxava um guaiamum. O guaiamum é o tal, é o tal do caranguejo. Ela puxava aquele guaiamum bonito, arroxeado, de dentro daquela loca, vamos chamar assim, daquele buraco também conhecido como ninho de caranguejo. Vem cá, seu danado. E saía aquele guaramum bonito e arroxeado. É o guaiamum, arroxeado e bonito. Ela exclamava com a sua boca de poucos dentes: eita, bichão bonito! Ah, se todos fossem bitelos assim, aí sim daria gosto. Realmente, aquele era dos grandes. Depois daquele, outros tantos se seguiam, até que nós enchêssemos uns grandes embornais. Dali, com todos os caranguejos vivos, saíamos a vendê-los, porque a minha avó dizia
que caranguejo morto não valia nada. Ô, minha neta, aprenda comigo, Poliana. Caranguejo morto não vale nada, tá? Caranguejo tem que estar vivinho e correndo, mexendo as pernas. Só assim é que ele vale alguma coisa. É que eu, na minha inocência dos meus 8 anos a essa época, de vez em quando eu achava lá um caranguejo morto e eu queria aproveitar. Não, isso não serve. O que não era vendido virava almoço, jantar, café, merenda. A necessidade não escolhia sabores. A gente sempre aproveitava um caranguejinho. E eu posso afirmar que muitas de minhas células, formadas pela carne branca do caranguejo, em raros momentos de bom humor, a minha avó brincava que era por isso que eu tinha a pele tão alva assim, tão branquinha assim. Também criado na base da carne do caranguejo, que é branquinha, só podia ser branquinha desse jeito. Havia um momento que eu até acreditava, e eu ficava pensando, por que a Dita, a minha amiga preta, ela não comia também carne de caranguejo para ficar com a pele branca? É que, educada numa sociedade preconceituosa, eu também acreditava que ser branca era melhor. E dependendo da régua com que se medisse tal afirmação, talvez até fosse verdade mesmo. O preconceito sempre existiu. As nossas tardes mais fartas tinham um cheiro de café com tapioca, com pãozinho feito em casa. Era raro, mas às vezes tinha. Era o lanche servido na mesa do alpendre, fazia às vezes de jantar. Às vezes as refeições paravam por aí mesmo. O que mais eu gostava era que o meu padrasto, de nome Gerson, Gerson, meu padrasto, ele gostava de mim. Quando ele chegava do serviço à noite, ele se punha a me contar aquelas histórias. Eram histórias as mais diferentes, mas havia uma que eu amava, sobre as montanhas e as águas transparentes, que essas águas brotavam entre as fendas da rocha. Histórias sobre rios subterrâneos e de um estranho polvo azul que nunca saía ao sol. Eu ficava, na minha cabeça infantil, a imaginar de como podia ser esse polvo azul. E lascava a fazer pergunta como aquela. E lá tem caranguejo, pai? Eu chamava ele de pai. Eu chamava o meu padrasto, o Gerson, de pai. E lá tem caranguejo, pai? Tem não, Poliana. E mangue tem? Também não. E princesa tem, né? Ah, princesa tem, Poliana. E a princesa de lá é muito parecida com você. Enquanto o meu padrasto Gerson contava, eu escutava, eu brincava. E às vezes eu calava pensando na minha mãe desaparecida. Ué, não entendi. Não entendi não, Poliana. Você tem padrasto e a tua mãe é desaparecida? Eu sei que chama atenção. É por isso que as pessoas precisam ficar muito atentas à minha história. Eu tenho padrasto e uma mãe desaparecida. Nessa parte da história, muita gente diz assim, ué, Poliana, mas como é possível? Você ter padrasto e a mãe sumiu? É de fato difícil entender. Quem sabe eu contando toda essa história, eu me faço entender. Então prestem muita atenção. Eu estava aprendendo a correr, eu tinha pouco mais de 3 aninhos, quando ela, a minha mãe, se foi. E por isso eu não me lembrava dos seus traços. Na gaveta da cômoda, havia uma única foto de consolo da minha mãe. A foto era assim. Era minha mãe vestida com um vestido branco, né? Ela estava com um vestido branco. E o peito desse vestido, o peito do vestido era todo bordado com flores coloridas. Presta atenção no vestido, tá? Vestido branquinho e o peito do vestido todo bordado com flores coloridas. Só que onde deveria estar a cabeça da mamãe,
um grande rasgo no papel da foto. Rasgaram justamente a parte da cabeça da minha mãe na foto. E, portanto, eu não podia ver o rosto da mamãe. Então, eu tinha a foto, mas eu não tinha o rosto da mamãe. Puxa, que pena. Então você não tinha nenhuma imagem dela? Não, não tinha não. O sumiço da minha mãe era assunto proibido. O meu avô Constantino ainda falava da filha quando bebia, quando ele bebia muito, mas ele falava de um jeito que eu nada conseguia entender. Eu só sabia que ele estava falando da minha mãe porque ele dizia o seu nome, Lúcia. Mas a conversa do meu avô, para que vocês entendessem, bêbado era mais ou menos assim: Lúcia, Lúcia, eu não tenho esposa, puxa, eu tenho saudade. Era assim, não dava para entender nada que o meu avô falava da minha mãe. Ele falava para dentro, falava outra língua, falava alguma coisa que ninguém entendia, a não ser o nome, né, dela, Lúcia, e a palavra saudade, que de vez em quando aparecia forte. E quanto mais ele dava suas goladas naquele garrafão de aguardente, mais ele demonstrava o seu desgosto, e a revolta ia aumentando na medida em que a consciência lhe fugia, mas não a tal ponto de se deixar entender pelo que ele falava de minha mãe. Era sempre aquela mesma história. Lúcia, Lúcia, saudade. E assim, o meu avô saía do lado de fora da casa, e eu tenho certeza que era para chorar lá fora, lá no meio do terreiro. Eu acho que ele tinha vergonha de chorar na nossa frente. Enquanto isso, acabávamos de jantar, isso quando havia jantar, né? E em seguida, a minha avó trancava tudo, trancava toda a casa, e o meu avô dormia lá do lado de fora, com os bichos, com as muriçocas, e minha avó esbravejava dentro de casa: que durma lá fora, eu não vou permitir homem bêbado e sujo na minha cama, não vou permitir. Eu ficava um pouco assustada com tudo isso, mas a tudo a gente se acostuma, até mesmo as coisas ruins. E eu, como era ainda muito pequena, meu sono batia fácil e eu logo dormia. Mas na minha história cabem muitas perguntas, e sem dúvida que a principal era aquela: Poliana, sua mãe desapareceu, e como que o padrasto ele continuou com você? E realmente essa pergunta não falta. E a resposta é de muito difícil compreensão, mas existe. E é mais do que chegada a hora de você que está ouvindo entender com o meu relato toda essa resposta. Então vamos lá. Olha, depois da partida da minha mãe, vão ouvindo. Depois da partida da minha mãe, Gerson, o meu padrasto, ele foi ficando pela casa, ele me tinha como filho de verdade. Era impressionante o tamanho do amor que ele sentia por mim. Quando ele conheceu a minha mãe, eu já tinha nascido, eu tinha 2 aninhos. Fui eu quem primeiro chamou a atenção dele, do Gerson. Eu, com apenas essa idade de 2 aninhos, eu estava brincando com um caranguejo vivo. E ele passou e viu e ficou impressionado. Quando ele viu aquela menininha de 2 aninhos brincando com um caranguejo vivo, ele ficou com medo de eu me ferir. A cena lhe chamou a atenção. Então ele fez questão de parar em frente à minha casa, ou à casa dos meus avós. E ele ficou batendo palmas e chamando pelo pessoal. Até que a minha mãe saiu para ver quem era. E ele então mostrou o que estava acontecendo. A minha mãe riu e falou para ele: é a Poliana, minha filha, ela está acostumada.
Acostumada? Ela está acostumada. Foi criada no meio dos caranguejos. Gerson ficou mais intrigado ainda e comentou: mas ela é tão pequenininha. Verdade, mas já sabe se defender. Aquele foi o princípio da amizade entre Gerson e a minha mãe Lúcia. Continuaram a conversa e ele pediu para me pegar no colo. É que eu achei ela uma gracinha. Posso pegá-lo no colo um pouquinho? Pode. Dali para frente, Gerson e minha mãe não perderam mais o contato. O que era amizade se transformou em amor e os dois resolveram viver juntos. Nessa ocasião, Gerson foi comunicado que meu pai havia abandonado a minha mãe ainda grávida. E ele nem viu, o meu pai, né? Ele nem viu quando eu nasci. Gerson, ele se comoveu com a história e resolveu assumir a minha mãe com aquela filhinha linda e corajosa, que não tinha medo de caranguejo. Passaram a ter o que se podia chamar de uma vida feliz. Dizem que foi a melhor fase da vida de mamãe e que ela passou a se sentir muito feliz com a chegada do Gerson em sua vida. Mas, afinal, o que teria acontecido 1 ano e meio depois? Aquilo era fato de intrigar. A minha mãe arribou, sumiu, escafedeu-se, desapareceu. 1 ano e meio depois, 1 ano e meio depois. Mas como? Como e por quê? A história que se contava era de que minha mãe tinha fugido com meu pai. Nossa, mas será? Ele, meu pai, segundo as pessoas contavam, era a grande paixão da minha mãe. Era o grande amor da vida da minha mãe. E um dia, o meu pai voltou e propôs fugir com a minha mãe, ao que ela aceitou sem questionar. Foi embora e deixou para trás tudo. Deixou Gerson, por quem ela estaria apaixonada e com quem vivia tinha 1 ano e meio. Deixou para trás a mãe dela, o pai dela e principalmente deixou para trás a mim, a filha, que ela tanto amava. Eu tinha pouco mais de 3 anos. Que strike! Que strike! Que rombo fez a minha mãe nessa atitude? Mamãe fez um estrago. Jogou tudo para o alto. Será? Será que a minha mãe amava o meu pai a tal ponto, tanto assim? Questiono. Será que meu pai valeria todo esse sacrifício? Vão, por favor, vocês observando com quantas perguntas se faz a minha história, e todas as perguntas muito difíceis de serem respondidas. Que homem poderoso era esse tal de meu pai? Quem ele era? Isso ninguém sabia. Ninguém sabia. Eu sequer sabia o seu nome. Nem o nome eu sabia. Mas a verdade é que muitos acreditavam que a minha mãe havia fugido com ele. Dela, minha mãe, só sobrava o retrato. Um tesouro que eu guardava na gaveta da cômoda pertinho da minha rede, mas era um retrato que trazia apenas o corpo bonito da minha mãe, seus membros, porque a parte da cabeça lhe foi cortada no retrato. Foi cortada a parte da cabeça. Então eu não conhecia o rosto da minha mãe. Mas essa era a única lembrança que eu tinha dela. Mas eis que de repente, nem esse retrato ficou mais. Um dia, eu fui atrás do retrato da minha mãe e não encontrei mais. Me bateu o desespero. Onde foi parar o retrato? Eu chorei muito quando eu perdi a foto da mamãe. Eu rodei a casa inteirinha mexendo nos buracos. Passei uns dias calada, sem querer conversar com ninguém, mas eu era criança e eu acabei deixando para lá. Criança é assim. Sabia que não adiantava reclamar. Eu tinha que me acostumar. Ninguém dava importância para o meu chororô, para o meu choro.
A avó não tinha paciência para dengo de menino. A avó só queria saber onde eu estava o tempo todo. E me gritava: Poliana! Poliana, vem me ajudar, vamos pro mangue. Vamos, menino. Vamos pro mangue. Vem me ajudar. Poliana! Tá atrasado, onde é que você tá, menina? Vem! E lá ia eu, para minha rotina, buscar caranguejo no mangue. Até que chegou a noite do Natal. E Gerson, o meu padrasto, estava todo misterioso naquela noite de Natal. Ele saiu com a carroça e voltou com um cachorro bonitinho para mim. Eu corri feito uma doida pelo terreiro inteiro, rindo e gritando. Era um cachorro lindo, 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 lindo e preto, a quem eu dei o nome de Caranguejo. Porque quando eu corri atrás dele, eu vi que ele andou para trás, sabe, brincando e latindo. Sabe quando o cachorro dá aqueles pulinhos para trás? Então eu batizei ele na hora, Caranguejo. O nome dele é Caranguejo. Ele também anda para trás. Tudo na minha vida era assim. Acabava em caranguejo. Fiquei eufórica com o cachorro. Mas o Gerson esperou que eu me acalmasse. E de repente o Gerson puxou um papel embrulhado de dentro de um envelope. E ele falou assim: abre, Poliana. Abre aí. Esse é teu presente. Aposto que você vai gostar. Deixei o cachorro de lado e fui olhar. Ele, com medo que eu rasgasse, me ajudou com o embrulho, até que fiquei com aquele papel duro na minha mão. E quando eu virei para olhar, eu não acreditei. Era o melhor presente da minha vida. Era uma fotografia. A mesma fotografia que havia sumido no mês anterior. Meus olhos eram 2 piscinas até a borda de lágrimas, de emoção. Agora, o rosto que faltava estava lá, naquela foto, com um inédito sorriso. Era muito melhor do que em qualquer sonho meu. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Pai, é minha mãe? Ela ri assim? Ela é linda, pai. É ela, a minha mãe. A cabeça dela voltou. A cabeça dela voltou. Sim, 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 aquele era o melhor presente da minha vida. Era a foto da minha mãe completa. A foto que antes eu tinha, como todos vocês sabem, só tinha o corpo e membros. A cabeça lhe havia sumido. A cabeça da mamãe havia sido cortada. Tinha sumido a cabeça. Quem tinha aquilo, eu ainda não sabia. Mas mesmo assim, eu era apaixonada pela foto, que era a única lembrança de minha mãe. Digo, quem tinha feito aquilo, eu ainda não sabia. Mas eu estava muito feliz com aquela foto da minha mãe. O meu padrasto, a quem eu chamava de pai, havia feito algo que eu julgava ser impossível. Ele contava que ele tinha conseguido localizar o retratista que tinha batido a foto da mamãe. Ele levou a cópia da foto e pediu que ele, retratista, encontrasse lá na máquina dele uma cópia. Deu trabalho, mas por fim, obtido sucesso. Eu agora estava com a foto completa da minha mãe. E aquilo era tudo para mim. Na hora, eu pedi para pendurar o retrato na parede da sala. Eu quero pendurar o retrato da minha mãe na sala. A avó gritou comigo: não, 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 senhora Poliana. Não, eu não quero foto de ninguém na sala. Guarda lá com você, onde você sempre guardou. Quero foto na sala não. Guarda com você, é teu, isso aí é teu. Guarda com você.
Esse era o coração duro da minha avó. Ela dizia que nunca iria perdoar a minha mãe por tudo que a minha mãe tinha feito. Nossa, a minha mãe levava muito a sério aquela coisa da minha mãe ter ido embora, ter desaparecido. A minha avó tinha o coração cheio de mágoas com relação à minha mãe. Mas era de se pensar. A única pessoa que sentia de fato respeito pela minha mãe era o meu padrasto. Mas justo ele, que viria a ser o homem abandonado da história, justo ele, o homem deixado para trás, o homem que se podia dizer que pela história tinha sido traído, era ele, né? Mas por que ele foi atrás daquele retrato de minha mãe e me deu de presente? Ele gostava muito de mim ou ainda gostava muito da minha mãe? Mas as respostas começam a ser apresentadas a partir de agora. Você observou quantas respostas precisam ser dadas com a minha história? Vamos a elas. Quando chegou o mês de janeiro, 2 anos depois daquele Natal do retrato como presente, eu já tinha 11 anos. 11 anos. Eu estava bem mais espertinha. Janeiro era um mês bom para o trabalho, para quem catava guaiamuns, catava os caranguejos, os guaiamuns. Janeiro era uma beleza. Eu estava toda animada. Agora tínhamos um companheiro no mangue, meu cachorro, o caranguejo. Era o nome do meu cachorro. Meu cachorro, o caranguejo, também ia junto conosco para o mangue. E o danado era inteligente. Ele havia aprendido também a encontrar os caranguejos. Ele só não era bobo de pegá-los com a boca. Mas ele latia em cima dos caranguejos. E eu corria para apanhá-los. Em janeiro, os dias ficaram frescos com o aumento das chuvas. E apesar de ser verão, a gente chamava de inverno, porque chovia muito. O barro molhado facilitava o trabalho de catar os guaiamuns. Eu ajudava a avó com muito gosto. Aliás, o caranguejo, o cachorro, me incentivava nisso. O cachorrinho ajudava, sempre junto comigo, fuçando os pontos onde os bichos se escondiam. As tempestades de verão se intensificavam em janeiro, faziam a terra ficar fofa, frouxa, ceder em vários lugares pelo caminho. Uma noite, e aquela noite foi o marco de tudo. Uma noite, as águas arrastaram um barranco não muito longe da casa de onde morávamos. Só fomos descobrir o estrago na manhã seguinte, quando nós encontramos o caranguejo, o meu cachorro. O caranguejo, meu cachorro, escavando o buraco, lutando para arrancar um osso dali. O osso era grande. Eu tinha 11 anos, eu vi aquele osso grande. Eu estava já na escola naquela época e dentro da minha sala tinha um esqueleto humano. E com 11 anos de idade, esperta como eu era, eu reconheci aquele osso que o caranguejo puxava. Era um osso humano. Osso de gente. Sabe o osso da perna? Era um osso humano. Um osso da perna, cujo nome é tíbia. Aquele osso aflorava da cova improvisada. E eu gritei: vó, o caranguejo achou um osso de gente! Um osso de gente, vó! O caranguejo achou! O caranguejo era o meu cachorro. Vó, o caranguejo achou um osso de gente, vó! A minha avó, quando escutou meu grito,
correu feito uma desesperada para o lugar onde estava o meu cachorro. Ela correu para perto do cachorro. E foi nessa hora que a minha avó, no seu desespero, ela pegou um galho para impedir que o cão acabasse de puxar o osso. Ela até tentou bater na cabeça do caranguejo. Eu me lembro que eu gritei com a minha avó: vó, não bate na cabeça do caranguejo, vó! Não bate na cabeça dele! Ela estava tão desesperada que ela parecia não me ouvir. Mas agora já era tarde demais. Porque o esqueleto humano, ele foi aparecendo por completo. Era de gente. Era de gente. Alguém tinha sido enterrado ali. O meu avô e o meu padrasto, o Gerson, correram também agora para o lugar. E quando chegaram lá, que viram, foram ajudando a desenterrar cada um daqueles ossos. Até que encontraram o crânio esfacelado. Meu avô olhava calado para os restos mortais ali sepultados, ainda em busca de uma resposta, mas já querendo entender o que se passava. E assim ficou o Gerson. Também parecia estupefato, lógico. Ainda mais quando junto com aqueles ossos... Ainda mais quando junto com aqueles ossos veio um pedaço de tecido florido. Eu já tinha visto aquele tecido florido em algum lugar. Eu já tinha visto aquele tecido florido em algum lugar. Quando o Gerson viu o tecido, ele também parou. Ele olhava para o nada. E também nada dizia. Eu tinha 11 anos. Eu queria entender o que a natureza e o meu cachorro tinham descoberto. Eu olhava para eles buscando uma explicação. Foi quando a minha avó apoiou aquele galho que ela estava na mão, ela apoiou aquele galho no chão e fez dele, do galho, como se fosse um cajado. Apoiou assim, fincou o galho no chão. E a minha avó, chorando. A minha avó chorando. Falou: Poliana, quem tá aí? Quem tá aí, Poliana? Quem tá aí, Poliana? É a sua mãe. O mundo se abriu sob os meus pés. O vestido da foto com flores coloridas denunciou o crime. Eu, tomada de... eu acho que de ódio naquela hora. Eu, tomada de ódio, depois que eu descobri quem... Na verdade, agora era a minha avó falando. A minha avó explicando. A minha avó explicando o que de fato havia acontecido ali. E ela dizia: eu, tomada de ódio, tomada de muito ódio, depois que eu descobri, Poliana, quem era o seu pai, com uma paulada na cabeça, eu matei a sua mãe e enterrei aqui. Eu fiz isso. Eu matei a sua mãe. Vovô e Gerson, quando escutaram o que vovó dissera, abriram a boca de espanto e começaram a chorar. No fazer, sem saber o que se fazia, continuaram desenterrando cada um dos ossos da minha mãe, até que encontraram o crânio esfacelado.
Dali para frente foi só dor. Os ossos voltaram a ser sepultados naquele mesmo lugar, cobertos por terra até para proteger dos animais e do meu próprio cachorro. Meu avô agora olhava calado para os restos mortais da filha, que afinal jamais os havia abandonado. Não tinha havido abandono nenhum. Chorou aquele dia inteiro, pensando que por todos aqueles anos a filha estivera tão perto deles. O ódio havia acabado, a busca chegara ao fim, como também chegou ao fim a esperança de uma volta de mamãe. Assisti a todo aquele drama sem suspeitar que eu estava no centro daquele drama. Eu era, afinal, eu ainda sou. Eu era e ainda sou o centro daquele drama. Eu não sei se as pessoas já conseguiram entender o que aconteceu. Mas, para quem não conseguiu ainda entender o que houve, eu serei mais clara. Eu revelo agora. Eu era filha e neta daquele velho pescador. Eu era filha do meu avô. Mas isso só foi me contado muito tempo depois. Meu avô resolveu não entregar a esposa à polícia. Implorou para que o Gerson também fizesse disso um grande segredo. E da promessa nasceu o acordo. Você leva a menina. Você fica com a Poliana. Você gosta tanto dela. E assim, eu fui viver com o meu padrasto na cidade grande, numa capital. Nunca mais veria nem minha avó e nem o meu avô. Soube que eles morreram logo depois. Mas devido à distância, sequer eu estive no sepultamento deles. Aliás, meu avô, que também era o meu pai. O tempo passou, apagando aqueles estranhos dias do meu pensamento. Só voltei a pensar no passado quando eu descobri um rosto igual ao da foto da minha mãe numa velha revista de famosos. O rosto igualzinho o rosto da minha mãe naquela foto. Levei a página da revista para casa e recortei o rosto. Cabia com perfeição sobre o do retrato que eu ainda guardava comigo. Nessa hora eu sorri, acompanhando com o dedo o contorno da face que havia sido encaixada com habilidade e com toda a doçura do mundo pela única pessoa que realmente me amara na vida. Meu padrasto, o Gerson. Meu padrasto foi a única pessoa que realmente me amou nessa vida. Daquele jeito. Ele, por amor, montara com os parcos recursos da época, ainda se fosse hoje. Mas ele montara um retrato completo para dar um rosto para minha mãe. Vale destacar que depois disso, já vou entrar nesse assunto, mas eu quero antes comentar o seguinte: ficou perfeita a montagem, para mim. Eu que era uma criança na época. Então, na verdade, eu não cheguei a conhecer o rosto da minha mãe. Vocês entenderam? Eu não cheguei a conhecer o rosto dela. Embora o Gerson, e nele eu deposito toda a minha confiança, descreveu para mim exatamente como era o rosto dela, e muito, segundo ele, parecido com essa pessoa famosa, que eu prefiro não declinar o nome, porque ela é uma pessoa conhecida, muito conhecida. Vale destacar que depois disso, o Gerson se casou, teve outros 2 filhos, meus irmãos queridos, e sempre me fez ser respeitada
e amada por todos e para todos. Hoje eu tenho minha família, filhos. Eu sobrevivi. O pessoal me pergunta, e o cachorro? O cachorro eu fiz questão de levá-lo na mudança quando eu e o Gerson saímos de lá e fomos morar numa capital distante. O Caranguejo ficou comigo até que ele envelheceu. E depois de velhinho, morreu. Ele era um cachorro grande, bonito, preto. Mas eu tenho a impressão que talvez se não fosse o Caranguejo, você vê como é que é a vida? Eu tenho a impressão que talvez se não fosse o cachorro, nada disso teria de fato acontecido. O que você achou da minha história? Quero teu comentário, sua curtida. Acione o sininho, se inscreva aqui no canal do Paulinho. E se não for pedir muito, torne-se membro aqui do canal.